E aí, professor, tudo bem? O tema do nosso trabalho aqui de História do Brasil é sobre a Revolta da Vacina, que foi uma rebelião popular contra a vacina antivaríola que ocorreu no Rio de Janeiro em novembro de 1904. O meu grupo aqui sou eu, Isadora Carreiro, a Isadora Balieiro e a Isabelle. Então, vamos lá. Bom, o Rio de Janeiro, naquela época, era a capital do Brasil e estava com um crescimento muito acelerado e muito bagunçado. E com isso, os problemas sanitários começaram a aparecer, se tornando um problema de urgência, pois as doenças estavam assustando os estrangeiros. Com o enorme fluxo de pessoas na cidade, permitiu-se a aparição de epidemias. Doenças como a febre amarela, varíola, cólera, a peste bubônica estavam causando surtos regulares na cidade. Com isso, os médicos começaram a criar várias teorias e estudar do porquê daquelas doenças aparecerem e onde eles disseram que o problema eram os pobres que haviam habitações precárias no centro do Rio. Com isso, uma política foi criada, era a política Bota Abaixo. Ela foi criada para designar as reformas urbanas em 1903 para redefinir a estrutura urbana da capital. Um dos objetivos da política também era acabar com as epidemias, por isso os cortiços, as casas de cômodo, as estalagens foram os primeiros alvos dessa reforma. Os pobres tiveram que se retirar dos centros, pois a elite dizia que os maus costumes da classe contribuíam para a proliferação da doença. Acredita-se que o aparecimento das primeiras favelas no Rio foi por conta dessa reforma, porque as demolições deixaram um grande número de desabrigados em péssimas condições, sem ter nem para onde ir. Uma das causas da revolta da vacina foi que o Rio de Janeiro estava em uma situação muito ruim e estava lotado de pessoas. Ele estava não estava com condições habitáveis. Muita gente morava perto uma das outras, as ruas eram muito estreitas e o pior, não tinha saneamento básico e não havia nenhuma higienização na cidade. O Rio de Janeiro vivia em um contexto de muito perigo de doenças, epidemias que se espalhavam pela cidade. E a cidade estava em um estado de calamidade. Essas doenças eram cólera, disenteria, febre amarela, varíola e a peste bubônica, que a peste bubônica é a peste negra, que ela apareceu na Idade Média e que ela voltou no início do século XX para o Brasil. E essas doenças, elas provocaram a morte de muitas pessoas durante anos. Então vamos lá para o estopim da revolta, né? Como que começou isso? O Rio de Janeiro estava virando um cenário de guerra devido à insatisfação geral com a condição do governo, né, para manter essas várias epidemias que surgiam na cidade, né? Então, ou seja, o governo não estava dando conta de liderar e cuidar tanto da elite quanto dos mais pobres. Quem era o presidente da época era Rodrigo Alves. E ele conhecia, né, e acabou convocando um jovem médico do interior de São Paulo, né, que a gente já ouviu falar, e muito Oswaldo Cruz, que tinha acabado de voltar de um estágio em Paris. E assim que ele assumiu a diretoria da saúde pública em 1903, ele teve que encarar as batalhas contra as diversas pestes, né, que as meninas já mencionaram aí, como a peste bubônica, a febre amarela e tudo mais, formando várias brigadas sanitárias que saíam pelo centro da cidade caçando os ratos pelas casas e ruas. Porém, para enfrentar essa epidemia de febre amarela, Oswaldo acabou encontrando uma oposição, porque não sabia se a doença era causada por um vírus e muito menos se conhecia seu mecanismo de transmissão. Muito embora havia um médico cubano, Carlos Finlay, que já tinha publicado uma tese, né, um artigo científico, que ele acreditava que a doença era transmitida por um mosquito. Mas muitos médicos aqui no Brasil não levavam em consideração essa tese, esse trabalho. Então, em 1904, seria a vez de combater a varíola, né? Já haviam várias leis aqui no Brasil que tornavam obrigatória a vacinação desde 1884.
então bem antiga, mas essas leis não pegaram. Então, tipo, tava lá, mas ninguém seguia. Então, o que aconteceu? O governo resolveu fazer uma nova lei afirmando essa obrigação da população de se vacinar. Então, no dia 9 de janeiro de 1904, uma notícia no jornal A Notícia anunciava o projeto de regulamentação dessa vacina obrigatória. O projeto deixava muito claro essa obrigação do habitante, né, do Rio de Janeiro, e que ele precisava dessa comprovação dessa vacina, tanto para se casar, para ter um trabalho, para viajar, para se hospedar em qualquer lugar ali, né? Porque, como a gente viu, já tinha política bota abaixo, que estava tentando conter isso, então até mesmo as crianças que iam para as escolas tinham que ter essa comprovação. E o que mais, né, dizia esse projeto? Falava assim que os agentes sanitários podiam e tinham essa liberdade de entrar na casa das pessoas para vaciná-las. E isso foi aprovado tanto na Câmara quanto no Senado. Então, isso aí deixou a população maluca. E isso aí foi o estopim para a onda de protestos, porque a vacinação foi considerada obrigatória. Mas é importante saber que toda essa indignação se direcionou para outras camadas da sociedade, né? Com serviços públicos e também alguns representantes do governo, né? Que eram explicitamente contra as forças repressivas. E, claro, né? Se a determinação não fosse atendida, esse indivíduo estava sujeito a multa e, claro, a ser excluído da sociedade, né? Porque a pessoa não tinha acesso a hotéis, a viagem, a escola, então ela era realmente excluída dessa sociedade. Então, quando a notícia foi publicada pela imprensa, surgiu uma revolta imensa e uma indignação da população que era muito maior, né? Que gerou uma série de manifestações com conflitos generalizados durante uma semana. Entre essas insatisfações, haviam várias pessoas, né? O ex-presidente Floriano Peixoto, um senador e ex-tenente-coronel Lauro Soldaré, e na Câmara a gente tinha o Major Barbosa Lima, que também não gostava. E claro, também um cara com um sobrenome muito conhecido, o senador Rui Barbosa, que também se manifestou na época. Então, estava uma bagunça política enorme, né? Não só política, como sanitária, e esse assunto, claro, chega à imprensa. E muitos jornais se dividiram, né? Por exemplo, o Comércio do Brasil, que era do deputado florianista Alfredo Varela, e o Correio da Manhã de Barbosa Lima, né, que atacavam a vacinação, falavam que isso não existia, e que enquanto o Diário Governista, o País, defendia a ideia com unhas e dentes, né. Então, como eu mencionei ali atrás, a gente tinha florianistas e positivistas que eram apoiados por alguns setores da população que tentaram se aproveitar dessa situação de caos político, social, econômico, de higiene, e tentaram dar um golpe de Estado em 15 de novembro, né? Que estava tentando usar a prerrogativa da revolta popular como desculpa, né? E uma curiosidade, claro, para essa data, é que 15 de novembro é a data da nossa proclamação da República, e eles estavam usando essa data como uma sátira, né? Porque eles estavam sendo obrigados a tomar a vacina, que era uma coisa que a República não tinha, né? Como característica, ser opressiva. Mas, pensando aqui, quem eram os positivistas e os florianistas? Então, os florianistas, né, foi considerado um primeiro fenômeno político de liberdade de expressão aqui no Brasil, que se formou em torno da figura de uma personalidade republicana aqui do país, né? Floriano Peixoto, e se consolidou mais ainda durante a Revolta da Armada em 1893. E, claro, a gente também tinha os positivistas, que todo mundo conhece o positivismo, que é uma corrente teórica, né, inspirada no ideal de progresso e de humanidade, né? Tanto que a nossa bandeira está escrito lá Ordem e Progresso, um lema positivista, né? Que postulava aqui a exigência de uma marcha contínua e progressiva para a tendência de progressão, né, constante da nossa população. Mas também é importante pontuar aqui que tanto os florianistas como os positivistas também eram conhecidos como jacobinos, né? Esse nome aqui é muito familiar para a gente, que a gente remonta à Revolução Francesa,
no finalzinho do século XVIII, onde a gente tinha uma insatisfação do povo contra a elite da época, né, contra os governantes da época. E os jacobinos, eles são lembrados na história por serem muito radicais, liberais, eles queriam mudança a todo custo, e é isso o que os florianistas e os positivistas vão ser, porque eles queriam uma ditadura que colocasse o Brasil numa boa posição, entendeu? Elevando a indústria, o comércio e tudo mais, e tinha bastante gente que apoiava essas correntes. Uma curiosidade, assim, que é legal de mencionar, que teve uma revolta conhecida como Quebra-Lampiões, que cerca de 20 pontes foram destruídos, né? Ou seja, as ruas ficaram desertas, sem automóveis, sem bondes, e toda hora a gente tinha o noticiamento de novos confrontos, mortes, feridos durante essa revolta, né? O principal líder era Horácio José da Silva, que ficou conhecido como Prata Preta, foi um dos principais líderes, né, junto com mais uma outra galera aí, que era capoeirista e estivador. Ele liderou a resistência popular no bairro da Saúde, criando uma barricada que resistiu às incursões do exército, né? Como a revolta eventualmente chegou ao fim, Prata Preta, infelizmente, foi preso e deportado para o Acre, junto com mais um bando de gente aí. E agora vou falar aqui sobre o desfecho da revolta. Até que depois de tudo, toda essa história, todo esse rolê, essa insatisfação geral, essa coisa de ir atrás do seu direito, em 16 de novembro foi decretado estado de sítio, que depois disso fez com que a revolta de vários populares e operários perdessem sua força. Então, no dia 23 de novembro foi quando aconteceu as últimas ações repressivas aí, tanto contra populares, do povo, quanto da elite. Claro, também, importante mencionar que a lei da vacinação sofreu uma alteração e fez com que isso se tornasse opcional. Então, eu podia escolher se eu queria tomar a vacina ou não. Então, o governo acabou com o nome que representava o movimento rebelde, e, além disso, prendeu as 945 pessoas que representavam esse ideal de liberdade e tudo mais, e 461 pessoas foram deportadas para o estado do Acre. Né? E dentro aí dessas 461, a gente tem o Prata Preta. Infelizmente, ou felizmente, né? Porque resultou em um pouco número de mortes, não é muito, nem sempre é bom a gente falar desse número de mortes, mas digo felizmente porque numa revolta desse nível e dessas condições, apenas 30 mortes não são um número tão grande comparados a contra outras guerras e revoltas que aconteceu aí ao longo da história do Brasil, quanto ao longo da história do mundo. Como consequência dessa revolta, nós tivemos várias pessoas presas e deportadas, como a Isa falou, para o estado do Acre. E nessa revolta nós tivemos 30 mortes e 100 feridos, como a Isa já tinha mencionado. Também o governo acabou com a vacinação obrigatória, porque estava com muita desaprovação com o povo, mas que, depois de anos, aconteceu mais uma epidemia de varíola, que matou cerca de 7.000 pessoas. E com isso, essa revolta mostrou também que as medidas autoritárias não dariam muito certo. Uma curiosidade também que nós colocamos foi que essa revolta, ela inspirou várias novelas, minisséries e óperas. E agora a gente chega, né, no final da nossa apresentação e a gente tem aqui as referências, mas eu queria encerrar comentando que escolhemos esse tema, claro, devido à situação que estamos vivendo atualmente, essa pandemia do Covid-19, e é louco pensar, né, que o Brasil já passou por isso, que ele também não soube lidar, mas é de extrema importância a gente perceber que a vacinação, a gente pensa, né, nossa, ela deve ser obrigatória, porque
o ato do outro escolher não se vacinar não implica apenas na vida dele, né? Está implicando na minha também. Mas tem que se perceber que não podemos chegar para uma população pobre, carente, que sofre com muitas coisas dentro do seu dia a dia e impor uma vacina, né? Sendo que ele não tem um estudo básico, ele não tem um estudo prévio, para que serve aquilo. Então, é realmente se esperar que, por mais que a intenção dos governantes na época era boa, que era conter essa doença, né? A gente tem que lembrar que o inferno está cheio de boas intenções. Então, eles impondo isso, para eles estava bom, estava legal. Só que para o povo que não entendia, que não está acostumado, que, por exemplo, não teve a oportunidade de fazer um estágio em Paris com o Oswaldo Cruz, não entende e é de se esperar, sim, que ocorra uma revolta. Então, acho importante a gente refletir sobre essa história e pensar que isso se reflete hoje. Então, a gente vê vários movimentos anti-vacinas e a gente pensa, meu Deus, como é que pode uma pessoa ser anti-vacina? Mas o nosso governo também tem que se solidarizar e explicar e tentar colocar no dia a dia dessas pessoas uma coisa que é comum, que é antiga e que é direito básico e que, por mais que seja, né, obrigatória, e algumas, e que a gente também já conseguiu usar de uma arma tão poderosa como a vacina para conseguir erradicar algumas doenças, por exemplo, a varíola mesmo, tem que ser passada para o povo de maneira simples, cuidadosa, porque se a gente conseguir elencar esse conhecimento de uma elite com a solidariedade, a empatia, a gente consegue criar um bom sistema de imunização, a gente consegue controlar a pandemia e evitar mais mortes. Então, era só isso mesmo que eu queria fazer a reflexão no final. Temos as nossas referências e agradecer pela a sua atenção. E é isso, Sor. Até mais. Oi! Nem acredito. Gente do céu. Parou de gravar? Ah, tem como cortar. Ah.